Bem-vindo, pessoal, de novo para o nosso mais novo episódio do podcast Faz Vender. E é sempre uma alegria ter vocês aqui prestigiando e assistindo as dicas e os insights que a gente tem para vocês. Hoje a gente vai falar com a Glécia Lima, que é uma mentora de líderes. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Fábio, que privilégio e falar de um assunto que eu adoro, né? E Que é que sabe muito, vendas. e que sabe muito sobre vendas. Já treinou mais de 4.000 líderes no Brasil. Então, a Glécia tem uma história para contar, né, Glécia? E Algumas. algumas. Vamos aproveitar nos nossos 40 minutos o máximo delas. Glécia, obrigado por você estar aqui com a gente. E eu queria começar essa nossa conversa falando uma coisa que você sempre... Qual que é o seu arroba de Instagram mesmo? Glécia Lima Mentora. Se você for lá visitar o Glécia Lima Mentora, você vai se deparar com uma frase assim, ó. Virei líder, e agora? E eu acho genial, porque a gente vê isso muito. As empresas que eu atendo têm muitos casos de pessoas que são promovidas e meio que não sabem exatamente o que fazer, né? Uhum. Eu falo muito essas questões, Fábio, porque é natural acontecer isso. A empresa começa a crescer, demanda, né, que tenha um líder. Então você fala, nossa, e agora? Contratei gente, preciso de um supervisor, preciso de um gerente. E aí o que que a empresa faz? Pega geralmente o seu melhor vendedor, não é? Fala, Uhum. nossa, mas eu tenho fulano aqui, ele é um ótimo vendedor. Poderia ser o gerente, poderia ser o líder de todos na área de vendas. E aí promove. E Não. aí é lógico que essa pessoa que foi promovida, você acredita que você chega para o teu colaborador e diz para ele que você vai dar uma oportunidade, ele vai virar para você e vai falar assim, não, Fábio, Que eu isso? não estou pronto ainda, me dá um tempo. Lógico que não. O Uhum. cara vai ficar feliz, ele vai ganhar mais, ele está sendo reconhecido. Você fica feliz porque resolve o problema da empresa e está dando uma oportunidade para o teu colaborador. Só que aí a gente sabe que pouco tempo depois começam os problemas. E é o Uhum. que eu escuto muito nas empresas. Você deve vivenciar muito isso também com os teus Uhum. clientes, né? Poxa, Fábio, mas foi só promover o fulano, o cara não é mais o mesmo, o cara não entrega resultados. É lógico que ele não entrega. Uhum. Antes ele era cobrado pelos resultados pessoais como vendedor. Uhum. Hoje ele precisa entregar resultados de uma equipe, de outras Uhum. pessoas. Ser líder, ser gerente, ser supervisor vai exigir outras competências e que muitas vezes a pessoa não foi treinada. Mas é possível a gente identificar? Porque também eu vejo muitas pessoas que estão nos ouvindo. Enquanto você falou, passou pela cabeça dela assim: pois é, mas será que eu sempre vou errar se eu promover um vendedor? Ou existe como eu olhar para os meus vendedores? Porque assim, ninguém nasce líder. Não. Liderança é E uma competência a ser desenvolvida. pronto. Então fala para mim um pouquinho sobre essa história. É possível então eu identificar? São duas perguntas. Eu queria identificar alguém que tem algumas competências que são promissoras, como um líder. Sim. Uhum. E depois eu queria transformar esse cara num líder. Mas primeiro vamos falar assim, ó. Para você que está ouvindo, a Glécia vai te contar agora o seguinte: quais são as competências ou as características que você consegue observar hoje no seu vendedor e que te dão uma dica de que esse cara poderia ser um líder? Depois eu faço outra pergunta. Legal. Lógico que existe, para cada empresa, eu costumo brincar que cada casa é um caso. Né? Aham. Lógico, depende do tipo de negócio, o líder precisa ter competências diferentes. Mas vamos falar em linhas gerais, né? Para qualquer tipo de negócio. Você pega um vendedor que ele é organizado, Uhum. você pega um vendedor que ele tem boas relações humanas, porque ele vai precisar saber se relacionar com a Uhum. equipe, até porque ele vai enfrentar muitas vezes o problema, se ele já está na equipe e ele é promovido, ele pode enfrentar uma série de retaliações, Sim. porque a equipe começa a olhar e fala assim: ah, mas o cara até semana passada era meu colega. Uhum. Agora virou meu chefe, agora quer mandar. Então a Uhum. gente sabe que isso é um problema para a pessoa que é promovida. Então, Uhum. quando eu falo, né, desse cuidado, fica até parecendo que eu não, eu sou contra a promoção do Uhum. vendedor de jeito nenhum. Eu acredito que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas que estão conosco, mas precisa olhar para essas pessoas e prepará-las. Então, ok, essa pessoa já tem um perfil bom de relações humanas, tem uma comunicação boa, é uma pessoa que tem muito compromisso com a empresa, aquela pessoa de boas entregas. Opa, isso me acende, Deu uma dica. é uma dica. Essa pessoa pode vir a ser um bom líder, mas para isso eu preciso
Treiná-lo, Treinar. preciso desenvolvê-lo. Que é a minha segunda pergunta, mas eu vou pular ela por enquanto. Tá, Porque ok. você, como a gente combinou nos bastidores, você viu que eu anotei, é porque você falou um negócio que me chamou a atenção. Ok. Porque eu tenho clientes que vivem o seguinte desafio. O cara, ele é dono de uma grande empresa, é um caso real, eu Uhum. espero que ele não se reconheça aqui, mas ele é dono de uma grande empresa, fatura lá mais de 100 milhões de reais por ano, e num determinado ponto da história ele tomou a decisão de que ele precisava contratar um líder de vendas. Ok. Ao contrário do exemplo que a gente está tratando, ele foi no mercado. Então, usou a sua equipe de RH, fizeram um mapeamento de perfil, aplicou aqueles testes, fez a descrição do cargo, contratou. Esse cara, quando ele veio para dentro da empresa, esse dono da empresa falou assim: então, agora eu tinha que dar para ele um método. Eu tenho que falar para esse cara que entrou aqui como meu gerente de vendas, como é que ele tem que trabalhar no dia a dia. Segunda-feira você tem que fazer isso, terça-feira você tem que fazer isso e assim por diante. Isso desperta em mim uma dúvida genuína. Uhum. Será que ele é que tem que falar para o gerente de vendas qual método que o gerente tem que usar? Ou seria natural eu esperar que o gerente contratado trouxesse suas próprias ideias e talvez até ensinasse esse dono da empresa como é que deveria ser o modelo de gestão da equipe? Como você vê isso? Existem os dois casos ou tem um que é Eu melhor? acredito que existem os dois casos. Eu gosto muito de autonomia e responsabilidade. Ah, Né? É a minha percepção, eu vejo que isso funciona melhor. Então, você tirar da pessoa, como é que você conduz? Como é que você enxerga? Mas eu falo o seguinte: cheque isso antes de deixar a coisa degringolar. uhum, Porque às vezes eu vejo o diretor da empresa, ele vira e fala assim: ah, tá bom, deixa o cara. Ah, o cara é experiente, né? Eu uhum, contratei um cara experiente, deixa ele fazer para eu ver. E às vezes ele vai acabar fazendo um estrago violento no teu time, porque a cultura da empresa é diferente, porque o formato de atuação é diferente. aham, Nós temos um caso que você conhece bem de ah, uma grande empresa por aqui, ah, que e eu treinei muitas pessoas dessa empresa que eu lembro que até a chegada de um determinado diretor, a equipe tinha brilho nos olhos. A equipe era apaixonada. As pessoas, quando falavam, eu trabalho em tal empresa, as pessoas tinham paixão por aquele lugar. uhum. E aí foi contratado esse diretor, que veio com uma pegada completamente diferente da cultura da empresa, Não necessariamente errada. não necessariamente errada, Uhum. diferente simplesmente Incompatível, talvez. incompatível. Aham, E aí houve um choque muito grande, porque eu falo que contra a cultura a gente não briga, a aham, gente vai se adaptando e aprimorando. E já uhum, existia uma cultura de anos ali. E aí o que, que começou a acontecer? A empresa que investiu tanto uhum. nessa equipe, que treinou, que tinha um pessoal realmente de alta performance, começou a perder pessoas por causa desse líder Putz, pessoas que eram que boas. eram muito boas. Então, elas, isso, inclusive, Fábio, existem pesquisas no mercado que Hum, dizem o seguinte: 70% dos bons profissionais do mercado, hum. eles não pedem demissão, eles não saem da empresa. Eles pedem demissão do Do líder. líder, né? É, eu já Do vi isso uma líder. vez. Então, o que aconteceu com essas pessoas foi, eles pediram demissão do líder. Nossa. Por quê? Porque a coisa aconteceu muito solta, foi exatamente essa coisa. Ah, o cara já é experiente, deixa ele fazer para a Uhum. gente ver o estilo dele, que pode ser melhor do que o que nós estamos fazendo. Ok, mas avalia isso antes, alinha isso antes, né? E se existe uma diferença muito grande de cultura, não deixe isso acontecer, porque vai existir esse choque e você vai perder, às vezes, pessoas que têm paixão pela tua empresa. E é incrível, né? Porque a gente vê muitos exemplos de empresas que é, enaltecem outras, principalmente concorrentes. Então, o cara é dono de uma loja de supermercado e ele olha para outra loja de supermercado na esquina e vê o quanto essa empresa é próspera e ela vai, né? E aí começa a falar, nossa, ele deve fazer alguma coisa certa, que eu não estou fazendo. Quando ele vai contratar, ele propõe de contratar o gerente da loja concorrente que ele Concorrente. enalteceu. Mas às vezes esse cara, ele funciona bem lá e não necessariamente, agora eu vou preparar a segunda pergunta, não necessariamente ele funciona bem aqui. É o problema cultural, né? É o problema cultural.
Porque exatamente, cada empresa tem o seu DNA. Uhum, Então, significa que está errado o que o concorrente faz? Não. uhum, Significa que eu não posso me inspirar em algumas coisas que a concorrência faz? Claro que não, eu uhum, posso e devo, né? A uhum, gente olha e fala, oh, legal isso que o cara está fazendo, mas vai testando isso aos poucos e ver se isso não vai exatamente chocar com a tua cultura. uhum. Porque se chocar com a cultura, você destrói, às vezes, todo um trabalho que foi construído de anos. Quer dizer, ao invés de ajudar, atrapalha e muito. Atrapalha aí muito. E aí é ruim para todo mundo. Hum, Porque é ruim para o cara que foi contratado, uhum. porque ele não entrega o resultado que o dono da empresa estava esperando, Que vai para o histórico dele. que vai para o histórico dele. É ruim para a equipe, porque a equipe começa a perder mesmo a paixão pela empresa e perder o interesse, e, na grande maioria das vezes, pede para sair mesmo. Né? Uhum, Ou eu falo que quando as pessoas se demitem, Fábio, nem sempre elas pedem demissão. hum, Às vezes elas começam a cair a performance. uhum. É um pedido de demissão É, natural, vai jogando a toalha, vai jogando a pouco a toalha. pouco. Que é o Então, pior jeito, né? que é o pior jeito. Era melhor falar assim, cara, não quero mais, tchau, ufa, né? Mas o cara que vai jogando a toalha, demora 6 meses para ir embora, é 6 meses de perda de cliente, perda de mix, né? O comprometimento é muito grande, né? Eu falo que quando a pessoa não está no jogo e É, ela continua no time, é é muito terrível. pior. É É muito. muito pior. É. E é ruim para o cliente, porque o teu cliente lá na ponta vai sofrer a consequência dessa quebra de cultura, dessa Uhum. quebra de vínculos, né? Em outras palavras, demissão faz parte da gestão. Com certeza. Eu digo o seguinte, Fábio, no mundo ideal, Ah, a gente deveria ser lento para contratar e uhum, rápido para demitir. sim. De que forma? Beleza, peraí, eu vou contratar uma pessoa, deixa eu fazer uma análise mais tranquila, deixa eu levantar informações, deixa eu sondar esse candidato Uhum, para que ele realmente se adeque àquele perfil, à minha cultura e tudo. Esse seria o mundo ideal. A uhum. gente sabe que não funciona assim, né, gente? Não, Não, tô na correria. é, Aconteceu, a empresa está crescendo, as coisas vão. Você fala, não, precisamos contratar alguém, traz alguém para o jogo, né? tampa esse buraco. Tampa esse buraco e vai. E aí, o que que acontece? E até nós sabemos que a mão de obra hoje no Brasil, né, profissionais qualificados, é um dos maiores problemas que nós temos em todos os tipos de segmentos. Então, o que que você faz? Aquela coisa assim, ruim com ele, pior sem ele. É, E aí, às vezes, você vai mantendo aquele profissional que ele não está no jogo com você, mas está uhum, ali, tampando o buraco. E uhum, esse é outro problema. Então, eu falo o seguinte: se o líder fez um bom processo de recrutamento e seleção, hum, alinhou bem as expectativas, hum. está claro, esse é um outro problema que eu quero falar disso, né? Está claro Deixa eu para as anotar. pessoas o que é esperado delas. Ah, Elas são treinadas. E quando eu falo de treinamento, eu não estou falando só do treinamento numa sala, com uma consultoria externa, com um treinador externo, não, eu estou falando do treinamento do dia a dia mesmo, né? uhum, Um vendedor precisa ser treinado no negócio que ele está. uhum. Foi treinado, recebeu o feedback, teve oportunidade, está se desenvolvendo. O cara não engrenou? Tchau. Tchau. Uhum. Você está gastando tempo, energia. E eu vejo muitos diretores comerciais, especialmente, porque vem perdendo muito tempo com esse tipo de profissional. Eu falei, é uma perda de tempo. Porque, Isso... diga, Não, não, desculpa, pode pode. falar. Não, porque assim, Tá quente o né? negócio. Toda a equipe comercial, Ah, todas as equipes, vamos falar da equipe comercial, que é o vamos. forte aqui, É. né? Toda equipe comercial, nós temos aquele vendedor estrela, Aham. né? Que é o cara que supera a meta, que anda sozinho, que faz e acontece. Uhum. Você tem aquele cara mediano ali, que ele faz o essencial, que é pedido, né? Não está nada de surpreendente, mas ele cumpre com o que é esperado. Uhum. E tem aquele cara que você fala assim, por que que esse cara continua no time? Não é assim? É verdade. Sempre tem. É. E aí, o que que eu vejo muitas vezes? Os líderes cometem um erro gigantesco, porque ele olha para esse cara que está aqui, o estrela, e aí qual que é o sentimento dele?
Não, esse cara não precisa de mim. Exatamente. Ele anda sozinho, Exatamente. deixa ele. E aí, muitas vezes, ele não dá atenção. Lógico que esse cara que anda sozinho, ele não precisa de um microgerenciamento, ele não precisa que você fique na cola dele dizendo para ele o que ele tem que fazer. Mas esse cara precisa ser reconhecido, Sim. esse cara precisa estar sendo acompanhado, ele Uhum. precisa ser valorizado. Então, o líder precisa dar atenção para essa pessoa. Sem contar que esse estrela tá na mira do concorrente. Com certeza, com certeza. Recebendo propostinha de 5 em 5 dias, aquela história, né? O tempo Você todo. sabe que... Se aí ele sente que ele não está sendo valorizado onde ele está, Adeus. tchau. Aí eu escuto, Fábio, você deve escutar isso dos seus clientes, né? Ah, Fábio, mas as pessoas não querem saber de trabalhar. Uhum. Por qualquer R$ 100 elas vão Uhum. embora. Uhum. Não é bem Não é assim, bem assim. né? Ou se a gente for realmente investigar e olhar o que está por trás dessa decisão, tem muita coisa embaixo dessa ponte. Eu conheço gente, estrela, que trocou de emprego não por dinheiro. Aquilo que você falou, 70% das pessoas pedem demissão do líder. Trocou porque ele não se identificava, ele não recebia feedback, ele não estava participante. Ele era um cara que ele se sentiu, e esse é o depoimento. Depoimento verdadeiro. Uhum. Ele se sentia um burro de cargas que estava carregando uma equipe inteira nas costas, o resultado acontecia por causa dele e mais meia dúzia, e a atenção era dispensada para todo mundo, menos para ele. Falou assim, olha, eu quero agradecer. Aí fizeram uma contraproposta para ele, e ele falou, olha, a questão não é essa, e o fato de vocês estarem fazendo isso comprova que a minha decisão de demissão está certa. Que choque. Nossa, que vergonha. Pensa numa humilhação. Então, Isso eu acontece acredito muito no que você está falando. E esse, pelo menos, ele disse. A Aham. grande maioria simplesmente Nem fala, não né? Não vou fala. nem perder tempo. Não fala. Fala, ah, não, recebi uma proposta melhor e tal, e tô indo, e não quer nem discutir. Porque a maioria não fala. Uhum. E eu vejo muito isso. Então, quando eu estou treinando líderes, o que é a minha recomendação? Cuide muito bem das suas estrelas, invista nos seus medianos, porque o mediano ele tem muito potencial ainda para render, e avalie se compensa estar com esse aqui que está lá na lanterna. Você sabe que eu escrevi uma vez um artigo, tá até no blog, viu, gente? www.jointb.com/blog. Você pode pesquisar lá. O dilema da turma do meio. Alguma coisa parecida com isso, mas vai aparecer lá para vocês. E existe uma pesquisa que embasa, não sei se você conhece essa pesquisa, que embasa exatamente o que você está falando. Exatamente. O problema da turma do meio. Então, uma empresa fez uma pesquisa, um trabalho científico, e chegou à conclusão de que um esforço muito pequeno na turma do meio gera um aumento de ganho muito maior do que um esforço grande nos estrelas. Então eles falam assim, o estrela é o que você falou, tem que estar junto desse cara. O cara de baixo é o cara que tem que avaliar se fica, e o do meio, o investimento. Só que aí ele coloca uma coisa que você mencionou aqui, que eu queria chamar para a gente partir para uma pergunta importante, que é a seguinte. Esse cara que está hoje lá na turma do meio, como é que eu posso identificar qual deles que realmente pode receber algum estímulo para ele crescer? Ou se esse cara está na turma do meio e já encostou, ele já está empurrando com a barriga, porque todo mês ele vende 100 mil reais e é 100 mil reais mesmo, e eu estou pagando meus boletos com isso, está tudo certo. E o cara da turma de baixo, ele diz que é o cara que geralmente as empresas de baixa performance mais investem tempo. Porque eles acreditam que esses caras precisam sair daquele limbo. A pergunta é, tem como eu empurrar um vendedor que talvez esteja nessa turma do meio para uma performance superior? O que eu posso fazer como líder para tirar esse cara desse limbo? Tem. A primeira coisa, Primeiro, sonhos. sonho do cara. Do cara. Eu vejo a grande maioria dos diretores, dos gerentes comerciais estão focados em metas numéricas, metas da empresa. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Teu vendedor está se lixando para você. Glass. Se lixando. O cara está interessado no que é dele. Comprar um carro novo. Comprar um carro novo, colocar o filho na melhor escola da cidade, fazer uma viagem internacional que seja, ou ir para a praia com a família. E quantos líderes sabem disso? Conhecem isso?
para trabalhar em cima desse foco. Uhum, Então, peraí, o cara não vai trabalhar pela meta da empresa. Não uhum, tá nem aí para a meta da empresa. Ele uhum. faz, gente, faz uma de bonitinho, né, para ficar bonito na foto. Politicamente correto? Politicamente correto. Mas a gente sabe que não é. É simples. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos aqui, Uhum, eu tiro uma foto, vamos imaginar que nós estivéssemos num grupo, né? Tá toda a equipe aqui nos uhum. ajudando, a gente tira uma foto. Ah, Beleza. Eu mando a foto no grupo. Quem que é a primeira pessoa que você procura na foto? eu mesmo, Lógico. para ver se eu saí gordinho. Para ver se sai gordinho, para ver se está bem na foto, não é porque isso é nosso, isso é do Uhum, ser humano. uhum, Ser humano, ele está primeiro interessado nele mesmo. Até o cara que faz uma doação, aí uhum. vai lá, ele faz a doação por quê? Porque ele se sente melhor doando aquela quantia, doando aquele recurso, do que ficando com aquele recurso. Apesar de que tem os altruístas também, né? Sim, Mas são a existe. minoria, né? São minorias. Quando Aham, a gente está falando do mercado de trabalho, de aham, empresa, isso não existe. Não existe altruísmo na uhum, empresa. uhum, O cara quer pôr dinheiro no bolso dele. uhum, Ele quer realizar os sonhos dele. Então, a primeira coisa de um líder, conheça os sonhos da sua equipe. uhum, Eu tive uma situação bem interessante com um cliente, ele tinha uma vendedora na equipe, e essa sim, não estava mais no time do meio, não, tá? Já uhum. estava lá na lanterna. E ele Ah, decidido que não dava mais, que ia demitir e tal. Falei, vamos fazer um teste? Vamos ver se funciona. Deixa eu ver o negócio aqui. Ensinei para ele como fazer, vamos trabalhar sonhos. uhum. E aí, uma coisa boba, que era assim: ela tinha um sonho de conhecer a praia, ela não conhecia o mar. Nossa. Quando nós começamos, falei, pergunta, descobre, cava que vai sair água desse poço, né? Aham. Mas onde? Como? E tal. Ela nunca tinha tido coragem Uhum. nem de olhar quanto que ia custar a viagem, porque ela achava que Era inatingível era para ela. inatingível para ela. Quando ela sentou, e aí ele sentou com ela, então beleza, para onde que você quer ir, quanto tempo que você quer ficar, quem que você vai levar, que hotel que você quer ficar, que passeios que você quer fazer. Detalhado. Beleza, quanto que isso vai te custar? Quanto que você vai precisar de dinheiro para fazer isso sem se endividar? Aham. Beleza, foi lá, tal. Quanto que você vai precisar? Qual que é o prazo? É daqui a um ano que você quer fazer a sua viagem? Então, quanto que você vai precisar ter de dinheiro? Para isso, quanto que você vai precisar vender? Uhum. Quanto você vai vender em um ano? Quanto que você vai vender em 6 meses? Quanto você vai vender por mês? Quanto que você vai vender por semana? Se tornou a melhor vendedora. Pois é. E você sabe que essa história de. Eu prego muito isso, né? Método de gestão. Então, não apenas gerenciar de uma maneira simpática ou aleatória ou empolgante, né? Uhum. Porque geralmente a gente avalia um bom gerente pela quantidade de empolgação que ele gera. Aquele cara que pega o microfone e sobe no palco na convenção de vendas e todo mundo fica inspirado. E realmente, eu acho isso muito importante. Mas isso A não traz resultado. Pronto. Às vezes até, e eu trabalhei numa empresa muito grande, que tinha uma equipe de vendas imensa, e a gente tinha convenções épicas. E essas convenções, elas tinham sempre o mesmo efeito, que era engraçado. Logo depois da convenção, a venda aumentava substancialmente. Estratosférica. E passava um tempo, ela voltava para a normalidade. E ninguém entendia por que que isso acontece. Pô, por que que não sustenta lá em cima, né? E aí até que a gente começou a descobrir que, na verdade, o método é mais eficiente do que a empolgação, né? Com certeza. Ó, o meu lema nos meus treinamentos, nas minhas mentorias é transformar os líderes em rapaduras. Rapaduras. Doces com as Ah, pessoas, aham. mas duro com o que tem que ser feito. Duro com o resultado. Gostei disso. O líder precisa saber conciliar, porque se ele é só focado em resultado, meta, 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 resultado, ele acaba estricnando a equipe. E ele vai ser desprezado em algum momento. Vai, isso não funciona. Mas também, se ele é só o cara legal, gente boa, que nasce, que motiva, que não sei o quê, vira a casa da mãe Joana. É. As pessoas não se comprometem com o resultado. Então, Uhum, precisa existir esse equilíbrio do uhum, líder ali. uhum. Ok, eu sou o cara que eu conheço os sonhos da minha equipe, eu apoio os sonhos da minha equipe, eu conheço, eu sei da necessidade do meu time, eu estou perto, eu desenvolvo, eu melhoro o meu time, mas eu cobro resultado. É, Existe uma contrapartida. sim, e você falou uma coisa aí que a palavra que pulou na minha mente é eu ajudo essa turma. Essa história do ajudar talvez seja um divisor de águas entre um excelente vendedor que a gente quer promover um líder e não funciona,
E um cara que nem era o melhor vendedor, mas quando ele é colocado como um líder, ele revoluciona a empresa. Será que essa história do eu quero te ajudar tem alguma coisa a ver com um líder de alta performance? Eu trocaria o ajudar por apoiar. Tá. É uma simples mudança? Ah, É. Mas o que que eu vejo? Por que que existe essa dificuldade de acertar? Igual se perguntou, Glécia, mas se eu tenho na minha equipe lá vários vendedores, como é que eu começo a identificar se esse cara tem um perfil para que a gente possa prepará-lo para ser um gerente, para aham, ser um gerente comercial, para ser um diretor? aham, Primeira coisa, Fábio, é ter critérios bem estabelecidos. uhum. Quais são os critérios da empresa? O que que nós queremos de entrega dessa pessoa? Do líder. Do líder. A hora que ele for um líder, qual que é o resultado que nós queremos que ele entregue? Porque a partir daí, você vai começar a olhar e vai falar assim: peraí, ele tem isso aqui? Tem. Não, não tem, mas é passível de ser desenvolvido no tempo que nós temos? Mas você sabe, Glécia, que eu até falo com você que está assistindo aqui, ó. Provavelmente, se a gente fizer uma enquete agora, pum, aparecer aqui na tela, né? Essa pergunta: o que que eu espero do meu líder? 98% das respostas vai ser vendas. Uhum. Então, mas aí não funcionaria muito isso, né? Não. Então, o que mais que eu poderia querer, que é saudável, que eu queira do meu líder de alta Tá, performance? vamos lá. Vamos pensar o seguinte: a maioria das pessoas já ouviram falar do chá, né? Ah, o Já. chá das competências, né? A pessoa Conhecimento, tem que ter habilidade, conhecimento, tem que ter habilidade, tem que ter atitude. atitude. Isso é banalizado no mercado, porque parece que todo mundo conhece. Mas na prática, como é que a gente usa isso? Peraí, eu tenho uma pessoa aqui, se eu fosse contratar, eu Hum, vou contratar um hunter para, né, buscar um diretor comercial, um gerente comercial, um líder para minha empresa. Que conhecimentos esse cara precisa ter? uhum, E aí a gente estabelece critérios. O que que são critérios? Espera aí. Isso aqui é algo que nós não abrimos mão. Eu chamo isso de critério absoluto. ah. É absoluto para nós. Dá um exemplo para nós. Inegociável. Ah, eu tenho uma pessoa que ela vai precisar, sei lá, ele vai precisar de se deslocar. Tá, Então, para nós é inegociável que a pessoa tenha disponibilidade para viajar. tá. Um conhecimento Um inegociável. conhecimento que é inegociável. O cara tem que ter o mínimo de conhecimento de uso de Excel. Nossa, eu já vi tanto líder que não sabe mexer no Excel. Se ele não souber, então, para nós é inegociável, o cara tem que saber usar um Excel, Uhum, sei lá, né? Às vezes é um conhecimento. Tem gente que fala, olha, para nossa empresa, em termos de conhecimento, o cara tem que ter pelo menos uma formação superior. aham, Tem empresa que tem isso como critério. Tem outras que falam, não, se tiver, melhor. Que a gente fala assim, olha, é o desejável. sim. Se tiver, melhor. Mas não é uma coisa, uma obrigatoriedade para nós. Não sei se é uma habilidade, mas, por exemplo, ele tem que ter liderado uma equipe durante 5 anos. 5 anos. Ok, às vezes é um critério para a empresa para você olhar e falar assim, bom, então ele pelo menos ele tem vivência. Nós vamos adaptar para a nossa realidade, nós vamos treinar, nós vamos dizer o que nós queremos, Uhum, mas ele tem essa vivência. Então, a partir do momento que você estabelece os critérios, uhum. aí fica mais fácil, porque você sai da questão emocional. Porque senão, qual que é a tendência do dono da empresa, né, do diretor? Já até Ele sei. vai escolher aquele cara que ele gosta, que ele Chegou, pago 10, afiniza. tal, não sei o que. O cara é um O vendedor, né? cara é um vendedor, o cara que é melhor de Se conversa. vendeu. Se ele está na equipe, vai acontecer muito aquela. Nossa, é o cara que eu sempre que eu precisei dele, eu pude contar com ele. Pronto. Nossa, ele é tão gente. Nossa, eu preciso ajudar esse cara. Incrível. Isso é um problema. Você Uhum, acha que está ajudando? Eu falo que isso é uhum, igual quando a gente tem filho e a gente não quer vacinar o filho porque ele vai chorar. uhum, É exatamente a mesma coisa. Não, uhum. não é porque esse cara é bonzinho, não é porque ele é gente boa, não é porque eu gosto dele. Então, estabelece critério. E se você é líder, você tem essa dificuldade, às vezes você tem no seu time alguém ali que você fala assim: nossa, mas como é que eu vou dizer não para essa pessoa? O que que eu sugiro? Faz o seguinte: contrata alguém terceirizado para É, fazer isso para você. boa, Olha, não sou eu, né? Você vai passar por um processo seletivo com a fulana, com a empresa tal. Então é com eles, boa, porque aí você se isenta e não fica mal na foto. boa, boa, boa. Bom conselho isso para vocês. E a gente vê isso acontecer tantas vezes, né? Porque quando eu não faço seleção, a Joint Bee ela não faz esse processo de contratação. Uhum, Mas nós temos uma consultora
que é a Débora, e a Débora ela é especializada nesse assunto. Então, quando um cliente precisa muito de ajuda, a gente ajuda pela especialidade da Débora. E a Ok. Débora é muito boa nisso. E aí, quando ela vai fazer esse processo, às vezes eu acompanho em paralelo. Uhum. E aí eu tô lá acompanhando e eu já vi muitas vezes uma bela descrição de cargo, bela, porque a gente não faz isso sempre, mas quando faz também a gente fala, bom, então vamos fazer direitinho. Todas as habilidades, as competências que o cara tem que ter, etc. O contratante, ele despreza esse documento. É Sim. assim, dá vontade de chorar. Ele despreza. A gente se empenhou no dia. Aí a gente faz todo o processo de Selecionou 3 candidatos lá, levamos leva lá para e ele. na hora do vamos ver é uma história puramente Emocional. intuitiva. Então assim, puxa, mas aí depois que então é isso que eu quero. Olha, mas você tem noção? Presta atenção. Olha a descrição. A receita do bolo é essa. Você quer mesmo fazer esse bolo sem ovo? Porque aqui tá falando que se não colocar ovo, meu amigo, não vai dar Não certo, vai vai dar certo. batomar. Uhum. E às vezes eles tomam essas Ah, mas decisões. eu tenho muita experiência em fazer o bolo sem ovo. É, Vai que dá eu que certo. fundei esse negócio. Não é? Exatamente. E eu vejo isso acontece em todos os tamanhos de empresa, sabe? Em todos os tamanhos. E aí é lógico, se a decisão foi emocional, é lógico que vai dar problema, porque Uhum. você fugiu da receita do bolo. Lógico que a intuição do empresário conta, não estou desmerecendo isso, de jeito nenhum. E às vezes nos Nos surpreende, surpreende, claro. mas é Então, uma eu costumo exceção. dizer isso: se você chegou onde você chegou, é Uhum, porque alguma coisa boa você fez. uhum, Né? Eu tenho muito cuidado com isso. Não, agora tem que mudar tudo na uhum, empresa. Não. O cara fez alguma coisa que funcionou, que deu certo. Talvez esteja na hora de mudar algumas coisas. Legal. uhum, Então, a intuição é válida? É. Só que eu tenho que avaliar, peraí, eu quero uma pessoa para que resultado? Para uhum, que atuação? Que tipo de pessoa é essa que eu quero? Vou te dar um exemplo. Eu estou com uma cliente de mentoria uhum, e aí o time dela, ela é uma gerente comercial e o time dela é basicamente composto de homens, uhum, né? Só que o que acontece? Ela atende em vários estados. O time dela tem que viajar o tempo inteiro, de um estado para outro, ficar semanas fora de casa. Aí ela veio me perguntar, falou assim: Glécia, é muito machismo meu, né, não querer contratar mulher? Falei, de jeito nenhum, uhum, não é. Falei, você pode contratar uma mulher? Quando? Se realmente a mulher está recém-formada, uhum, né? Ela não tem família, não tem filho, não está casada. uhum. Uma mulher dessa, você pode mandar ela para qualquer lugar do país, Ela vai. vai, E tá tudo algumas outras, como exceção, até topam também. topam, mas é a exceção. É. Se a gente for parar para pensar um tipo de trabalho desse, quem é o cara que você vai colocar? É o Uhum, cara que é jovem, é o uhum, cara que, né, tá nessa pegada de construir uma carreira, é o uhum, cara que não tem o famoso, né, que os avós da gente falam, não tem nem um passarinho para dar água, ele uhum, vai. Aí você pega um cara recém-casado, ou um cara que acabou, a mulher tá grávida, a mulher vai ter filho. O cara desse vai querer ficar 2, 3 semanas fora de casa? E o pior é que ele pode até dizer que quer, né? Mas depois as As complicações, ele vai acabar complicações vêm. sofrendo, Ele né? vai sofrer pressão em casa, porque a É. mulher vai começar a cobrar, ele Uhum, vai começar a se cobrar porque não está vendo o filho crescer. E uhum, aí começa todo o problema dentro da empresa. Então, quando eu falo do líder rapadura, é uhum, nesse sentido, peraí, eu como líder, eu sei que na minha equipe, eu tenho o João aqui, o João é o cara que, se eu precisar mandar ele para qualquer lugar do planeta, ele vai, porque ele está tranquilo, então, beleza. Então, uhum. se eu preciso de alguém para fazer isso, quem é o cara que eu vou destinar? É o João, Perfeito. né? Ah, não, eu tenho outro aqui que está recém-casado ou teve filho recentemente. Espera aí, para onde que eu vou destinar esse cara? Eu tenho que ter Uhum, essa sensibilidade. Mas aí entra na questão que a gente estava falando na hora da contratação. ah, Quais são os critérios? O que aham, que é que eu quero dessa pessoa? uhum. Para eu poder identificar como contratar adequadamente. Perfeito. E eu queria só voltar Hum. para aquela questão que a gente acabou se divertindo com muitas coisas importantes, E perdemos o foco. perdemos, né, não perdemos o foco, eu acho. Eu acho que está incrível. Mas o que que significa na prática e como é que a gente garante o sucesso de um novo gerente? Então nós estamos voltando naquele jargão que eu acho que você tinha que registrar. Virei líder e agora, né? Então, Uhum. como é que a gente lida? Eu queria que as pessoas que estão assistindo a gente soubessem o que fazer
para transformar um não líder, ou às vezes o cara tem uma liderança nata, sei lá, uma pessoa que hoje não está numa posição de liderança, num bom líder? Qual que é o papel de um líder, né? Eu falo: "Por que que a empresa paga?". Eu costumo perguntar isso para os meus clientes: "A empresa te paga para quê?". Uhum, Ela paga para que você faça uma equipe ter resultados, uhum, não é? uhum, Então o papel de um bom líder é conseguir que essa equipe performe uhum, dentro daquilo que são os critérios da empresa. "Ah, Glécia, beleza, eu vou olhar só números?". Lógico que não. uhum. Porque eu posso ter um vendedor, quantas empresas você conhece que se endividaram vendendo horrores? Muitas, pior que muitas. Não é? Às Uhum, vezes o cara vende muito, mas vende muito a que preço, uhum, né? A uhum. que custo que ele está fazendo isso? É. Então, Aumenta o prejuízo quanto mais vende. Eu já vi isso acontecer de verdade. isso acontece. Talvez você esteja ouvindo aí e fale assim: não, você está brincando, isso é impossível. É totalmente possível. Totalmente possível. Muitas empresas quebram quando aumenta o número de vendas. É Por quê? verdade. Porque não fez um trabalho com a Joint Bee, né? É. Para poder analisar exatamente qual que é a linha que nós estamos seguindo. Isso realmente traz resultado? Porque aparentemente o cara começa a vender muito e você fala, nossa, tá lindo, né? É. E não necessariamente. Então, eu vejo muito isso. Um líder, ele precisa. Lógico, se a gente for falar de competências, um líder, ele precisa, sim, saber se relacionar muito bem com a equipe. E Uhum, saber se relacionar não é ser amiguinho das uhum, pessoas, que é uma uhum, coisa que é muito confundida, né? O uhum, líder acha que ele tem que ser legal com todo mundo, não é isso, né? uhum, Ele precisa ter uma comunicação clara. uhum, Esse é um desafio, Fábio, eu encontro isso em todos os níveis. O líder, ele não consegue traduzir, ele não consegue expressar aquilo que ele quer das pessoas. uhum, Então, é mais ou menos assim: eu estou aqui fazendo o que eu acho que é o melhor, uhum. que eu acho que vai te responder como líder, e você está super insatisfeito com o meu trabalho, porque, poxa, mas a Glécia não está fazendo o que eu esperava. Mas será que está claro para a Glécia? Alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas. Uhum, Eu gasto assim horas com os meus clientes para treiná-los nisso. Como que se faz um bom alinhamento de expectativas? uhum, Então é mais ou menos assim, você resolve me contratar, uhum, ok? uhum, Eu vou ser sua assistente. uhum, Aí você chega para mim e pergunta assim, Glécia, por que eu deveria contratar a Glécia e não as uhum. outros profissionais que eu estou entrevistando? Ah, Aí eu viro para você e falo assim: ah, Fábio, além do meu currículo que você viu aí, eu sou uma pessoa extremamente comprometida. ah. Uau! É Quer- tudo que um líder quer escutar, Tá não é? fechado. É. Fechou. Na sua cabeça já começa uma viagem assim: nossa, então se eu precisar da Glécia para trabalhar até mais tarde, fora do horário, eu vou poder contar com ela. Se eu Uhum, precisar dela nos fins de semana, eu vou poder contar com ela. Ela vai aham, trazer ideias para melhorar a empresa. Tá tudo na sua cabeça. uhum. Na minha cabeça, pode ser que comprometimento seja o quê? Chegar no horário, sair no horário, não faltar, né? Ser fiel, Ser fiel, obedecer, obedecer. Aí eu contribuir. tô lá fazendo, chego no horário, saio no horário, faço tudo que você me pede, e você olha e fala assim: nossa, precisei da Glécia aqui semana passada, Estamos em mundos são diferentes. muito diferentes. Ah, entendi. Então, existe. A nossa língua portuguesa, ela já dificulta muito isso, É. né? E Uhum, outro fator é, às vezes, para as pessoas está tão óbvio na uhum, cabeça do líder, né, na cabeça uhum, do diretor da empresa ali, do dono da empresa, está tão óbvio que ele acha que ele conseguiu transmitir para as pessoas e ele não consegue. Imagina se ele não consegue dizer isso para o gerente dele, para o uhum, supervisor dele. uhum. Imagina isso descendo na cadeia. É verdade. É verdade. E tem uma coisa que você falou antes, né? Então você está falando de comunicação assertiva, Uhum, que eu acho que é fundamental. Tanto quanto o que você falou antes, que está relacionado com o relacionamento interpessoal, né? Eu não sei não lembro agora que termo você usou para isso. Mas eu tenho exemplos, e eu queria colocar isso na mesa para ouvir a sua opinião. Eu tá. tenho exemplos de pessoas que se tornam líderes ou que são líderes e que têm medo do relacionamento com a sua equipe. Eu vou até fazer uma postura mais grave a respeito, porque é incrível. Quando o cara ele faz uma reunião de vendas e ele senta numa mesa e ele coloca lá os 10 vendedores que trabalham com ele é dominado pelos vendedores. E eu não estou falando, fique claro, de vendedores, de pessoas, né? Seres humanos mau caráteres, que querem Uhum. manipular o outro. Eles não querem fazer isso. Mas a partir do momento em que uma questão é levantada, por que que não bateu uma meta, por que que não fez um plano de ação
como tinha combinado e tal. Esse líder, ele se encolhe e ele acaba perdendo o controle da reunião. Uhum. Mas é um cara legal, é um cara inteligente, é um cara capaz, mas parece que a coisa, ele muda de semblante. Então, eu queria entender um pouco isso, porque eu vejo nisso, Glécia, sabe, uma importância tão grande e um prejuízo, não, uma falta, não sei como dizer, tão grande no mercado É um hoje. déficit mesmo, é Déficit, um déficit da déficit. liderança. E aí, de novo, a gente volta lá no alinhamento. Aham, Se eu tenho um líder, então eu falo muito o papel do líder. Líder, você precisa sentar com a sua equipe e às vezes esse sentar com a equipe vai ter que ser individual, aham, porque cada pessoa do meu time tem um jeito diferente de atuar, uhum, não é? uhum, Então eu tenho que sentar com a minha equipe e dizer para o cara o seguinte: olha, o que que é que eu estou esperando de você nesse mês? uhum. Tá, porque às vezes é o cara que faz a venda, mas ele só faz a venda quando ele, né, dá todo o desconto que ele tem lá Faz do jeito do dele. jeito dele. Então, ó, então a partir de agora, quantos clientes? Nas coisas básicas mesmo, né? Tem vendedor que você tem que sentar com ele e falar assim: quantos clientes eu espero de visita, quantos contatos, Uhum. o que que você vai fazer, e A tarará. gente chama de árvore de produtividade na Joint P. Pronto, Aham, beleza. E eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar isso sistematicamente. Então, o líder ele precisa ter esse compromisso, porque você deve vivenciar muito isso, Fábio. O líder que você fala assim, chega no final do mês, você tenta encontrar com um gerente de vendas, um diretor de vendas, o cara fala, não, Fábio, posso não. final de Fez mês final é de mês, é fechamento. fechamento, não sei o quê. Peraí, se ele está desesperado para bater meta na última semana do mês, o que que aconteceu? Aham. O trabalho não foi feito Durante todo o mês. durante todo o mês. Aí na última semana ele arrebenta com a equipe dele, Uhum, porque tem que entregar o resultado. Será que se ele tivesse acompanhado desde a primeira semana, ele não teria percebido os gargalos? uhum, Ele não teria uhum, percebido qual que era a mudança de rota que precisava ser feita? uhum. Com certeza. Tá. Existem casos que, assim, tem problemas estruturais dentro da empresa, né? Que a gente pode atuar em vendas, mas tem problemas de capacidade de produção, etc. Mas quando essas coisas não estão postas de lado, existe uma responsabilização do método que deveria recair sobre o líder de Sobre o vendas. líder de vendas, É. exatamente. E eu treino compradores também, né? Então eu Aham. treino o vendedor, assim como eu treino compradores. Um bom comprador, quando é que ele deixa para comprar? No último dia, Por quê? para conseguir a maior esgoelada da história do mundo. É lógico, ele sabe que a maioria dos vendedores no mercado estão despreparados, o cara está desesperado. Aham. Então ele faz qualquer negócio, ele consegue qualquer Glécia, desconto. então é você que fica ensinando essa desgrama para os compradores. Vamos cancelar esse episódio agora. E gente, Corta, falei demais. corta. Ei, Glécia, Isso. é Então, verdade. a gente falando, né? O líder ele precisa ter essa capacidade de acompanhar o seu time. E uma outra coisa, Fábio, para não acontecer isso que você falou, que o cara fica vendido e Uhum, a equipe domina ele. Porque, peraí, se eu alinhei com você no início do mês, se eu te acompanhei, você concorda que quando chega numa reunião de avaliação já tem dessa, assunto. Concordo. A gente prega isso na Joint B. Já gente, tem assunto. Porque às vezes o líder ele chega para uma reunião e ele fala assim: mas, nossa, é incrível, mas tem líderes de vendas, diretores de empresas que são meus clientes e que nas vésperas das reuniões pedem uma videoconferência comigo. uhum, Fábio, e aí, o que que você acha que eu devia tratar nessa reunião? E aí eu falo, né? Falo, olha, eu acho que você tem que tratar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mas na verdade, tinha que ser assim, amigo, como é que eu vou saber? Você que viveu o mês. Você sabe como é que o que está o que está acontecendo, acontecendo? né? É verdade. Não, e quando é o famoso combinado não é caro, Fábio. Se Uhum, você alinhou com a pessoa, se alinhou com o teu vendedor lá no início do mês, você deu subsídios para o cara, você acompanhou. uhum, Você concorda que quando se ele não atingiu o resultado que foi combinado, ele mesmo já sabe disso? é verdade. Ele não vai ter Ele já argumento sabe que ele não fez aquilo que a gente achou que deveria. que deveria, É. porque estava claro, estava combinado, estava alinhado. E eu aproveito esse gancho que você está dando para dizer uma outra coisa também. Às vezes, no dia da reunião, o vendedor ele sabia o que tinha que ser feito, quer dizer, nós combinamos um plano de ação, Uhum. ele executou o plano de ação e não trouxe à venda,
Portanto, isso é riquíssimo, porque mostra que aquilo que a gente combinou não dá certo. Não dá certo. Então, vamos achar um outro jeito, até que o diamante fica lapidado, né? Exato. E aí, o que que eu vejo muito acontecer? Eu falo para os meus clientes, falo, líder não pergunta por quê. Lógico que eu faço isso para chocar mesmo, Aham, né? aham, Porque é o seguinte, se eu estabeleci uma coisa com você, você é meu colaborador, ah, estabeleci uma coisa contigo, você tinha que me entregar um determinado resultado, ok? uhum, Chegou no dia, você não me entregou. Se eu chegar para você e te perguntar, ô Fábio, por que que você não me entregou isso? O que que vai acontecer? O Fábio vai virar para mim, vai dar um monte de justificativas, vai se explicar e eu uhum, vou virar um muro de lamentações. certo. E esse líder, o que que vai acontecer com ele? O tempo dele vai para o espaço, né? Porque Uhum, todo mundo vai fazer isso com ele. E aham, a equipe, eu falo que você é igual o cachorro quando sabe que essa pessoa está com medo. A equipe uhum, percebe, ela sabe o líder que tem, é verdade. né? Agora, você tinha que me entregar, você não me entregou, eu não vou te ficar te perguntando por que que você não me entregou. Fábio, nós tínhamos um combinado, o combinado era esse, isso não foi feito. O que você vai fazer Para para mudar. mudar para que isso não aconteça de novo? Perfeito. Aí, porque aí eu estou focando onde? Estou focando em resultado, no Uhum. que vai ser feito. O que Não não na foi, justificativa. porque se eu for perguntar o que não foi É feito, retrovisor. é retrovisor, e aí o Aham. cara vai achar um monte de explicação. Todo mundo tem uma boa justificativa para algo que não conseguiu entregar. É verdade, Glécia. E eu vou te falar uma coisa, a gente podia ficar conversando aqui 2 horas. Acabou o nosso tempo. Mas, não, acabou o nosso tempo faz tempo. Mas, assim, foi muito bom. E eu queria encerrar pedindo para você uma pérola de alto valor aqui para a galera, que é o seguinte: é, como é que é o processo, de maneira geral, de treinamento ou de desenvolvimento? Vamos ver qual palavra você prefere usar. De Uhum. treinamento, de capacitação, de desenvolvimento ou de formação de um líder de alta performance. O que que contém o pacote que quem está nos assistindo deveria usar esse pacote na sua empresa hoje? Ok. Fala para mim para a gente encerrar. Comece recebendo bem o seu novo colaborador. Tá. Um líder precisa saber receber bem, Uhum, sair dos padrões convencionais de integração que não uhum, levam a nada, certo. né? Depois, saber comunicar claramente o que que é esperado dessa pessoa, Uhum, não só de resultado, de vendas, de metas, não, de comportamento. Como é que eu espero que seja o seu comportamento comigo? Como é uhum, que eu espero que seja o seu comportamento com o cliente? Como é que eu espero que seja o seu comportamento com colegas, né? uhum, Com outros setores da empresa? Isso é um ponto. uhum, Então, o líder, ele precisa ser treinado nisso, uhum. né? Outra coisa, líder precisa saber treinar pessoas. Então, e aí você fala assim, onde ensinaram isso pra gente? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, o líder precisa ser treinado para ser treinador. Como é que eu Certo. treino as pessoas? O cara tem que ser um coach de De equipes. equipe. E aí você fala assim, nossa, mas isso não é muito complicado? Não, se nós estivermos, um exemplo clássico, estou treinando a minha equipe de vendas. Lembra, o caminho mais longo que existe é do cérebro para a boca. Não adianta você ficar fazendo palestra, mostrando slide, vídeo para a tua equipe. Isso não é suficiente. Faz uma simulação de vendas. Uhum, É uma simples forma de uhum. treinar. Então, o líder precisa saber fazer isso. Ou vai para o campo com o cara. Ou vai para o campo com o cara, assiste ele atendendo um cliente, deixa ele ver, anota, saiu. Outra coisa, precisa saber fazer bons feedbacks. O Uhum, feedback que você dá para o líder precisa saber fazer um feedback que não destrói o uhum, vendedor dele, uhum, né? Porque tem líder que acha que está fazendo feedback. uhum, Não, peraí, cara, olha, eu percebi isso são esses pontos. Especificamente, ó, na conversa que você teve com esse cliente, você viu que você não soube escutar? uhum, O cliente estava falando e você estava interrompendo? Você uhum, viu que em alguns momentos o cliente virou para você e falou assim: como eu já te disse, uhum. então isso é sinônimo de que você não estava Não está escutando ouvindo. É. verdadeiramente? Então, um líder precisa ser treinado nisso. Então, alguém tem que fazer isso. Ou você tem alguém na empresa que faz, ou você terceiriza Sim. alguém que faça isso, Uhum, né? Outra coisa é acompanhamento. Coisa simples, Fábio, é assim, um gerente, um líder, ele tem que saber se ele combinou alguma coisa com alguém da equipe, o mínimo, coloca na agenda. uhum. Fábio, nós temos então que você vai me entregar esse relatório depois de amanhã. Tá na agenda, eu vou lembrar disso. Vou lembrar. Por quê?
Se eu não te cobrar, o seu cérebro naturalmente vai te mandar uma mensagem. E a Glécia esquece. Falei sobre isso na imersão outro dia. A Gleice vai... E não é de maldade. As pessoas não fazem isso de maldade. É que nós, seres humanos, procuramos conforto. Uhum. Então, se eu te pedir uma coisa e eu não te cobrei, ou eu Eu não te acompanhei, acomodo. acomoda. Agora, se no dia combinado, logo no início do dia, eu te mando uma mensagem, Fábio, nosso relatório para hoje está ok? O teu cérebro já vai registrar. Não, com a Glécia Não dá para não brincar. dá para brincar. Se eu prometi, eu tenho que entregar. Então, eu falo que essas são coisas essenciais, assim. Então vamos recapitular. Acolhimento, Acolhimento, comunicação, sim, treinar as pessoas, ou seja, ele tem que ser um treinador, tem. feedbacks de qualidade e acompanhamento de equipes, que aqui na Joint Bee a gente fala assim, ó, se tem que fazer, tem que fazer. Tá escrito na sua caneca aí, ó. Se tem que fazer, tem que fazer. Fazer. Exatamente. Glécia, eu só posso agradecer. Eu que Agradecer a agradeço, vocês que também, mas delícia. olha, hoje foi muito bacana, a nossa conversa foi muito produtiva e eu acho que a gente tem lenha para queimar aqui ainda, né? Estou à disposição, vai ser um prazer. Muito obrigado, viu, Glécia, por você ter Obrigada a aceitado. vocês. Espero que vocês façam bom uso das dicas deixadas aqui e me contem lá no Glécia Lima Mentora. Vou adorar saber. É isso aí, pessoal. Glécia Lima, mentora. Glécia, muito obrigado pela sua presença e para você também, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, sempre prestigiando e aprendendo com a gente como é que a gente faz para vender de verdade. Um grande abraço, o episódio 12 já está sendo preparado e vai ser muito bacana. Eu conto com a sua presença no próximo. Um abraço e boas vendas.